E aí galera, beleza? Bom, dando continuidade às nossas aulas de astronomia, hoje nós vamos falar sobre movimento circular e astronomia. Na última aula, nós estávamos falando justamente sobre a gravidade. Estávamos falando como que ela se comporta. Vimos que massa, de certa forma, atrai massa. Lógico, né, que quando a gente estudar mais à frente, a gente vai entender como que essa atração acontece. Mas, se massa atrai massa, né, essa força de atração, que nós chamamos de peso, é que justifica a gente estar aqui na superfície da Terra. Ou seja, todos os corpos que estão aqui na superfície da Terra estão sob a ação de uma força de natureza gravitacional. A gente chama essa força de peso. Quando essa força ela é resultante, nós dizemos que um corpo está sob a aceleração da gravidade. Então, sendo peso a força resultante, peso que é massa vezes, força resultante que seria massa vezes aceleração, sendo a força gravitacional, nós teríamos que E massa vezes aceleração seria igual a força Gzão Emão vezes Eminho sobre D ao quadrado. Ou seja, a força de natureza gravitacional, a força relacionada à massa atrair massa. E quando a gente faz essa comparação, a gente percebe que qualquer corpo que estiver a uma distância relativamente pequena da superfície da Terra estará a aproximadamente a mesma aceleração. Em outras palavras, tanto faz você observar a queda de uma pena ou a queda de uma bola de boliche. Ambos iriam cair ao mesmo tempo se não fosse a resistência do ar. Nós podemos até mesmo ver aqui a comparação, né? Sendo a força resultante, massa vezes aceleração, igual à força de atração entre essas massas, que é a força gravitacional, nós vemos que cancela a massa do corpo. Então, tanto faz ser uma pena, uma bola de boliche, ambos estariam sob ação da mesma intensidade ambas estariam a mesma aceleração. Essa aceleração na superfície da Terra equivale a aproximadamente 9,81, 9,83 metros por segundo ao quadrado, estaria ali dentro desse escopo. E para a gente poder verificar, né, essa relação, eu trouxe dois videozinhos aqui que mostram esse experimento da queda de corpos, tá bom? Então vamos lá, vamos dar uma conferidinha nesses vídeos aí. Appropriately a falcon feather for our falcon, and I'll drop the two of them here, and hopefully they'll hit the ground at the same time. How about that? Proves that Mr. Galileo was correct in his findings. 2, 1, release. Exactly. Exactly. They came down exactly the same. Wow. Look. Watch right there. Look at how they hit right there. Exactly. You're back on the side. Exactly the same. Feathers don't move, nothing. Look at that. That's just brilliant. Isaac Newton would say. Uau, né? Esse experimento é incrível mesmo. Bom, pessoal, agora que vocês já viram de onde sai essa questão, né, da força gravitacional, viram o experimento, né, um experimento moderno, né, e um experimento feito na Lua, né, através dos astronautas, né, que fizeram ali a viagem, né, para a Lua, e também viram o experimento através feito em laboratório, muito bacana. Bom, continuando nosso raciocínio, se você sabe então que massa atrai massa e que esses corpos estão à mesma aceleração, considerando a superfície da Terra, a aceleração de aproximadamente 9,83 metros por segundo ao quadrado, e que a constante de gravitação universal é igual a 6,7 vezes 10 a menos 11
metros cúbicos por segundo ao quadrado vezes quilograma, nós podemos encontrar a massa da Terra. E quando você faz essa continha, você lança esses dados, a constante de gravitação universal, o raio da Terra e a aceleração da gravidade observada nos corpos à superfície, você descobre que a massa da Terra é igual a 6 vezes 10 a 24ª potência quilogramas. Tudo bem? 6 vezes 10 a 24 quilogramas. Bom, bacana. Já descobrimos, né? Então, qual que seria a massa da Terra. Mas, que diachos, de onde vem esse valor, 6.400 quilômetros para o raio da Terra? Como que se determinou, né, o raio da Terra inicialmente? Bom, para isso, nós vamos dar uma olhadinha no experimento de Erastótenes. E a partir do experimento de Erastótenes, a gente vai estar revisando aí alguns conceitos relacionados à circunferência e a movimento circular, tá bom? Então vamos lá rapidinho dar uma olhada então num videozinho sobre o experimento de Erastótenes. Hoje iremos falar de Eratóstenes, que conseguiu a 250 a.C. provar que a Terra era redonda e calcular o seu diâmetro usando apenas varas. Imagine um poço bem fundo. Não é fácil um sol iluminar ele por completo. Sempre terá uma sombrinha aqui, em algum lugar, em algum cantinho. Eratóstenes percebeu que no solstício de verão, o poço de uma cidade estava completamente iluminado. Ou seja, o sol estava exatamente sobre a sua cabeça. Poço, luz, sombra, simples assuntos do nosso cotidiano, que para muitos não teria importância alguma. Mas Eratóstenes era um cientista, e vendo esse fenômeno, ele pensou, será que neste momento existe sombra em algum outro lugar? Para você entender o pensamento dele, irei pregar varetas no chão em diferentes cidades. Se a Terra é plana, a sombra das varetas deve ser igual, não importa o lugar ou a hora. Mas Eratóstenes observou que em um mesmo horário, em cidades diferentes, uma sombra variava de tamanho com relação a outra. Ora, para isso ocorrer é necessário que exista uma curvatura. Logo, a Terra é redonda. Fantástico, não? Mas ele não parou por aí. Ele quis ir além. Ele queria calcular o diâmetro da Terra. Mas como? Ele fez esse teste usando as cidades de Alexandria e Siena. Se continuarmos o trajeto das estacas, podemos ver que elas se encontram no centro do globo. Agora, geometria básica. Duas retas paralelas atravessadas por outra reta, esse e esse ângulo são iguais. Repetindo, duas retas paralelas atravessadas por outra reta, esse e esse ângulo são iguais. É a mesma coisa aqui, duas retas paralelas, então esse e esse ângulo são iguais. Eratóstenes calculou e chegou à conclusão que esse ângulo media 7,2 graus. Logo, esse também será 7,2 graus. Então, a curvatura de Alexandria a Siena é de 7,2 graus. A distância de uma cidade até a outra é igual a 800 km. Nós sabemos que um círculo possui 360 graus. Ora, se 7,2 graus é igual a 800 km, 360 graus é igual a... Pegou? Entendeu? Ele calculou e chegou ao resultado de 40.000 km, a circunferência da Terra. Eratóstenes estava certo. É impressionante ver um homem que viveu há 250 anos antes de Cristo conseguir um feito desses utilizando apenas varetas. Espero que tenham gostado. Bom, pessoal, agora que nós já vimos esse incrível experimento de Erastótenes e entendemos, né, como é que foi descoberto o raio da Terra, a gente vai falar um pouquinho sobre movimento circular e astronomia. O movimento circular, pessoal, ele está relacionado à astronomia desde a antiguidade. Quando a gente pensa, por exemplo, no movimento que a Terra faz ao redor do seu próprio eixo, movimento de rotação, trata-se de um movimento circular uniforme. Ou seja, a Terra ela demora 24 horas para completar uma volta em torno do seu próprio eixo. Então, a Terra perfaz um movimento circular e isso justifica o dia e a noite. Mas além desse movimento, a Terra também faz um movimento de translação em relação ao Sol. O que isso significa? A Terra ela faz um movimento circular, né, aproximadamente uniforme, depois a gente vai ver pelas leis de Kepler, né, que é o nosso próximo tema, ela faz um movimento de translação ao redor do Sol.
Esse movimento demora 1 ano para se completar. E é muito interessante que essa relação entre movimento circular e astronomia, ela vem desde a antiguidade. Por exemplo, os antigos eles observavam que o Sol demorava esse período, que a Terra demorava o período de 1 ano para que você observasse as mesmas constelações no céu. Ou seja, as estrelas que estão alinhadas no dia de hoje, né? Hoje seria, dia 2 de abril, né? Então, as estrelas que você está olhando no céu e verificando no dia 2 de abril de 2023, elas estarão aproximadamente na mesma posição em 2 de abril de 2024. Então, os antigos eles já percebiam essa questão. Então, quer dizer que a Terra ela faz um movimento circular e que em 1 ano ela completa um ciclo em relação ao Sol, tá certo? E a gente chama esse ciclo de ano. Mas também percebia-se que alguns planetas, algumas estrelas, elas não estavam nessa posição. Passado 1 ano, esses astros, eles eram errantes, eles não obedeciam essa regra que as estrelas obedecem. E aí percebeu-se que elas tinham uma natureza diferente. E aí que começou a se davam o nome para essas estrelas que não obedeciam essa questão de estar na mesma posição passados 1 ano, elas eram chamadas de planeta. E planeta, em grego, significaria errante, algo que não obedece àquilo que era esperado. Então quer dizer que esses pontinhos, essas estrelinhas, que não obedeciam a essa posição, são os planetas. Ou seja, eles estão em órbitas menores, eles estão mais próximos ali do Sol, e também, a gente vai ver pelas leis de Kepler, fazem um movimento circular relativamente uniforme em torno do nosso astro central. Tá bom? Então, com isso, a gente pega e começa a entender como que o homem antigo construía, aquelas relações mitológicas, aí trazia a figura de Saturno, que era um desses astros, a figura de Júpiter, e foi dando nome a esses astros que não obedeciam essa sequência, essa questão de você observá-los sempre na mesma posição. E aí se cria toda aquela questão dos horóscopos e por aí vai. Mas não é a fonte do nosso estudo. Talvez, se vocês pedirem, a gente faz aí uma aulinha bem curtinha falando sobre isso, mas não é o nosso foco. De qualquer forma, o movimento circular ele vai nos trazer várias informações sobre os planetas, inclusive sobre o nosso próprio planeta. Por exemplo, quando eu penso que a Terra ela possui um raio, e esse raio, a Terra faz uma volta em torno de si mesma, eu já percebo que eu não estou parado. Eu estou executando um movimento circular uniforme. E, logicamente, se esse é um movimento circular, ele vai ser caracterizado por algumas coisas. Primeiro, todo movimento circular ele é caracterizado pelo fechamento de um ciclo. A velocidade com que um corpo gira, a gente chama de velocidade angular. E a gente mede essa velocidade em radianos por segundo. E essa velocidade angular é representada pela letra grega ômega. Então vocês estão observando aqui essa fórmula, Ômega é igual a 2π sobre T maiúsculo. Esse T maiúsculo a gente chama, no movimento circular, de período. É o tempo que demora para um corpo completar um ciclo de rotação. Ou seja, a velocidade angular é a rapidez com que algo está girando. É a rapidez com que, ou poderia pensar, seria a relação entre o espaço angular percorrido pelo tempo. Quando eu penso em movimento angular, qual é o espaço percorrido quando um corpo completa um ciclo? Ele completa 2π radiano de ângulo. Então ele percorreu esse ângulo em quanto tempo? Esse ciclo, essa volta de 2π, ele percorre num período, num tempo, que nós chamamos de período. Para o planeta Terra, quando eu penso, em planeta Terra, eu vou verificar que esse período é de 24 horas. Bom, mas existe alguma relação entre o movimento circular
E a velocidade escalar, aquela velocidade que eu vivo, que eu observo, que é espaço pelo tempo, que eu vejo no velocímetro do carro quando eu estou viajando? Sim, existe. Nós sabemos que velocidade é espaço dividido pelo tempo. Ora, quando um corpo perfaz uma circunferência, ele vai ter completado toda aquela volta em metros, né? Mas qual é o comprimento de uma circunferência mesmo? Qual é o espaço que eu percorro quando eu dou um ciclo, completo um ciclo ao redor de uma circunferência de raio rão? Ora, esse comprimento vai ser o próprio comprimento da circunferência, que vai ser 2π vezes o raio. Quanto maior o raio, maior o espaço que eu vou ter que percorrer para poder completar uma volta. Quando eu divido o espaço pelo tempo, eu vou ter então 2πr, que é o espaço físico em metros, dividido pelo tempo que demorou para eu completar essa volta em segundos. Então, a velocidade sendo espaço pelo tempo, ela sim possui uma relação com a velocidade angular, pois a velocidade angular é a rapidez com que algo gira. E nós acabamos de observar que velocidade angular é igual a 2π dividido pelo período. Então, a relação entre velocidade escalar e velocidade angular será a seguinte: velocidade escalar será igual a velocidade angular vezes o raio percorrido nesse movimento circular. Ou seja, V igual a ômega vezes R. Ora, isso é muito interessante e nós observamos que essa questão desse movimento ele está em tudo. Quando eu penso, por exemplo, na Terra, estamos parados? Não, estamos em movimento, estamos girando. Mas o fato de estarmos girando significa que temos sim uma velocidade substancial, uma velocidade escalar, temos e podemos calcular. Observando aqui as fórmulas do movimento circular, nós temos então que V igual a 2πr, que é o comprimento da circunferência, que é o ΔS, dividido pelo tempo, que é o período. Sabemos que o comprimento da circunferência é 2πr e também que a velocidade é igual a ômega-r. Se a gente utilizar, por exemplo, esses dados para o planeta Terra, vimos agora no experimento de Erastótenes que o raio da Terra é de 6.400 quilômetros e sabemos que o tempo que demora para a Terra completar uma volta é de 24 horas. Com essa informação e jogando os dados num probleminha, nós podemos descobrir qual é a velocidade que a Terra está girando. Então veja que V vai ser igual a 2πr, 2π vezes o raio da Terra, né? O raio da Terra, quando eu quero encontrar uma unidade dentro do Sistema Internacional de Medidas, eu tenho que passar esse dado para a unidade de metros por segundo. Então eu vou dividir 2π, que é 2 vezes 3,14, vezes o raio da Terra em metros. Raio da Terra em metros vai dar 6.400.000 metros, dividido pelo tempo. Ora, mas quantos segundos eu tenho em 24 horas? Ora, cada minuto tem 60 segundos, então vai ser 60 vezes 60 para perfazer uma hora, e um dia vai ter 24 horas. Quando eu lanço todos esses dados no problema, adivinha o que eu vou obter? Eu vou obter a velocidade que eu estou nesse momento fisicamente, não percebo, pois todos os outros corpos ao meu redor também possuem essa velocidade, a velocidade de giro que eu tenho, a velocidade escalar, tá certo? Então, substituindo todos esses dados, você vai encontrar a velocidade de giro do planeta Terra, tá certo? Bom, agora que nós já falamos sobre velocidade, né? Tem várias outras coisinhas que a gente pode ir calculando. Mas antes disso, eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho de onde vem esse movimento circular? Por que a Terra tem essa rotação? Por que os planetas giram ao redor do Sol? Tá certo? Então eu separei mais um videozinho de 5 minutinhos para você poder entender de onde que vem esse movimento dos planetas, tá certo? Dos planetas e o movimento do próprio Sol, tá bom? Então, vamos dar uma olhada nesse videozinho que fala sobre o porquê desse movimento circular e a relação dele com a formação do universo. Vamos lá. Todos os planetas giram. As estrelas também giram em torno de si mesmas, asteroides, galáxias. Mas por que tudo no universo está girando?
Se tem uma coisa que veremos com certeza ao observar o universo, é movimento. Tudo no universo está em constante movimento. Um movimento criador, que criou as galáxias, que cria as estrelas e planetas e que é a base de toda a física do universo. A física nos mostra que o movimento é uma propriedade essencial da matéria. Diferentes tipos de movimentos estão presentes no universo, e toda a matéria, tanto na Terra como no espaço, está envolvida numa astronômica dança cósmica, onde todo movimento é resultado de movimentos anteriores e absolutamente nada está parado. Quando nos perguntamos por que os planetas giram num movimento de rotação, a resposta a essa pergunta não tem a ver só com o planeta em si. O movimento não é definido apenas pelo presente do planeta, muito pelo contrário. O movimento de rotação pode ser rastreado até o passado remoto, sendo o resultado de uma sequência de causalidades que se estendem até o presente, existindo mesmo antes do próprio planeta existir. O giro da Terra e dos outros planetas pode ser reconstituído desde a época em que a matéria que hoje compõe tudo o que existe no Sistema Solar era só uma nuvem de gás e poeira perdida no meio da galáxia. E acompanhando o movimento da Via Láctea, essa nuvem já girava. A resposta mais simples e direta, então, é: os planetas giram porque a nuvem de gás e poeira que deu origem a eles girava. Mas por que isso acontece? Como se dá a transmissão desse movimento? Você já deve ter lido ou escutado que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Essa é uma lei muito importante e se aplica à conservação de massa, de energia e também de movimento. E quando falamos do porquê os corpos celestes estão girando, vamos focar na conservação do momento angular, pois os planetas giram e só existem devido à conservação do momento angular. O momento angular é uma grandeza física, é a quantidade de movimento associado a corpos em rotação. É dado pela seguinte equação, onde L é o vetor momento angular, m é a massa do corpo, r é a distância até o centro de rotação e ômega é a velocidade angular. Como todas as grandezas físicas, o momento angular tende a ser conservado, ou seja, para um determinado sistema, mesmo alterando os valores da equação, o resultado final deve continuar o mesmo. É a conservação da quantidade de movimento que permite que uma bailarina ou um patinador aumente sua velocidade na hora de dar um giro ao encolher os braços. Mas como isso se aplica aos planetas? As estrelas nascem a partir de imensas nuvens de gás e poeira em rotação. À medida que a nuvem se torna mais densa, a rotação faz com que ela comece a se condensar e se compactar, e quanto mais compacta, mais velozmente a nuvem gira. A gravidade contribui para que a nuvem se contraia cada vez mais, até que finalmente essa matéria em rotação colapsa e nasce uma estrela. A maior parte do gás da nuvem que deu origem ao Sistema Solar se tornou o que hoje conhecemos como o Sol. Mas anos-luz de poeira se manteve ao redor dele como um disco, chamado de disco protoplanetário, que continuou em movimento. As partículas de matéria presentes nesse disco foram se condensando e se agrupando e formando pequenos objetos que foram se fundindo em corpos maiores. E com o tempo, milhares de anos, deram origem aos planetas. Essas partículas, por menores que fossem, já possuíam um movimento. Estavam espalhadas por uma grande área, mas à medida que se aglutinaram e compactaram para formar planetas, sua velocidade de rotação aumentou para conservar a quantidade de movimento angular, assim como a bailarina ao fechar os braços para girar. Dessa forma, os planetas giram para conservar o momento angular da nuvem que deu origem ao Sistema Solar. Bom,
o que eu tinha para falar para vocês sobre movimento circular. Essa ainda é a nossa primeira parte, tá certo? A primeira parte falando somente sobre velocidade, falando sobre comprimento de circunferência, tá bom? Na segunda parte, que é a nossa próxima aula, a gente vai estar falando sobre força centrípeta e vamos estar provando de onde vem a relação da lei de Kepler. E de quebra estudaremos as leis de Kepler, fechando essa parte de mecânica, tá bom? Essa parte mecânica relacionada à astronomia. Espero que você esteja gostando das aulas. Eu vou deixar uma tarefa para vocês. Essa tarefa, ela visa o desenvolvimento de um raciocínio a partir desse movimento circular, a partir dessa aula que nós tivemos, tá bom? Então, faça a tarefa, tire suas dúvidas, participe dos fóruns, tá bom? Bom, eu vou ficando por aqui, foi uma grande satisfação. E espero, pessoal, receber o feedback de vocês, o que vocês estão achando das aulas, tá certo? E daqui a pouquinho, né, assim que a gente fechar essa primeira parte de mecânica, a gente vai estar entrando naqueles tópicos ali que eu vi, que vocês comentaram no fórum, que vocês têm muita curiosidade de descobrir, tá bom? E garanto para vocês, vai ser muito legal, tá bom? Então, um grande abraço, uma boa semana, até a próxima aula.